Marcos capítulo 9, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos ler de novo? Ao que respondeu Jesus: se podes, diga bem alto. Eu repito, eu falo e vocês repetem. Tudo é possível ao que crê. Fala para o teu irmão assim, irmão, não é metade, não é um pouco. Fala para ele assim, é tudo. Deus faz tudo por completo. Queridos, deixa aqui falar algo para vocês importante para essa noite. Como alguns já sabem ou não conhecem esse capítulo, nós vamos ver aqui, do versículo 14 em diante, a situação de um pai clamando a Jesus para libertar seu filho que estava possesso de um espírito maligno. Aqui nós podemos ver que esse menino era jogado no chão e espumava com a sua boca, brilhava os dentes e saía espuma. É como se ele estivesse tendo uma epilepsia ou alguma coisa parecida. Esse menino tinha uma enfermidade, e esta enfermidade, que possamos ver, era desde criança, de infância. E esta enfermidade que esta criança tinha, não era uma enfermidade de origem física, nem de origem emocional, mas espiritual. Então fica claro aqui para todos nós, que para que um espírito maligno venha agir, ele pode agir até numa criança, dependendo como se encontra dentro de casa. E esse pai, ele vê seu próprio filho, desde a infância, sofrendo desta enfermidade, desta doença. Antes de Jesus chegar até esse pai, Jesus estava no monte, junto com 3 dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desce do monte, os escribas estavam meio que, vamos dizer, brigando com os discípulos de Jesus, ou questionando eles, porque eles não haviam expulsado aqueles demônios daquele menino. Lembrando que naquela época já os judeus, esses escribas, eles recusavam reconhecer Jesus como Messias, como Salvador. Escuta isso. E eles questionavam os discípulos assim, peraí, por que este fracasso? Vocês não conseguiram expulsar o demônio deste menino. Vocês não conseguiram libertá-lo. Ele continua possesso. Ele continua com problemas. Só que aqueles discípulos, além de tudo, eles estavam cercados por pessoas cheias de incredulidade. E quem eram essas pessoas? Principalmente esses escribas, que julgavam-se doutores da lei. Escute uma coisa. Eu não sou contra ninguém que se forma algum tipo de curso teológico. Todo bom cristão, ele deve estudar bastante. Mas lembrando que teologia não forma pastor. O que forma um pastor é o chamado. Teologia é para acrescentar o teu conhecimento. É para melhorar o teu entendimento bíblico. E poder melhorar até mesmo a forma de você ministrar com as pessoas ou ensinar. Mas teologia, teologia não forma pastor coisa nenhuma. Se algum faz teologia para ser pastor, primeira coisa, ele tem que ver que tem chamado. Agora, se eu vou fazer teologia, eu vou fazer um básico para poder crescer no conhecimento, melhorar no meu conhecimento, aprovadíssimo.
mas que isso não entre no teu coração, não te enche de orgulho. Há muitos que conhecem muito, mas tem pouco de discernimento das coisas espirituais, muito pouco. E aqui nós estamos vendo aqui escribas questionando o porquê este menino não foi liberto. Quer dizer, os discípulos até tentaram expulsar o demônio dele, mas não saiu. E aí? Isso é brecha? Será que aquele que está no comando, lembrando que pode acontecer com qualquer um de vocês, até mesmo na visita na casa de alguém, que já aconteceu comigo, com 6 meses de convertido? Fui numa casa de uma pessoa, já contei aqui algumas vezes para os obreiros. Fui fazer uma visita para uma irmã, que ela me chamou para ir tomar um café da tarde junto, eu e a bispa. Nós éramos novinhos, convertidos, 6 meses. Não entendíamos nada de Bíblia, nada. Mas chamou nós para tomarmos um café. E fomos tomar um café. Quando nós chegamos lá, ela falou assim: olha, essa aqui é a irmã tal. Aproveita, daqui a pouco faz uma oração para ela, porque ela está afastada do caminho do Senhor. Falei, claro, eu vou fazer uma oração para esta irmã. E quando nós tomamos aquele café, ela pediu para mim fazer a oração pela irmã. Quando eu fiz a oração pela irmã, eu fiz a oração de olho fechado. Erro número 1, nunca ore para alguém com o olho fechado. Sempre quando você for orar por alguém, sempre de olho aberto, para você não ser pego de surpresa. Quando eu comecei a orar para aquela irmã, eu abri o olho, cadê a mulher? Sumiu, desapareceu. Mas tinha um espaço de uma parede, um sofá, meio que um corredorzinho muito pequeno. Essa irmã, ela conseguiu cair no meio desse buraco, ficar ali espremida. E quando eu me aproximei dela, aquela irmã estava ficando toda branca e seus lábios todos, o lábio dela todo roxeando, como se alguém estivesse morrendo, literalmente, morrendo. Aquela pessoa parece que estava indo a óbito. Quando eu olhei aquilo, você imagina um cara de 6 meses de conversão, olha para uma pessoa que está desse jeito, você vai dizer, não, está morrendo essa pessoa. Eu fiquei sem saber o que fazer. E na hora, falei, Deus, me dá uma direção. E o Senhor mandou orar, colocar a mão no ventre da mulher. E quando eu coloquei a mão no ventre daquela mulher, eu disse, se é o Espírito Santo, amém. Mas se é demônio, está repreendido agora. E quando eu falei, se é demônio, está repreendido agora, pum, deu uma explosão naquela mulher, ela saiu pulando. Eu falei, oh meu Deus, falei assim, oh demônio, você está repreendido agora, senta agora no sofá em nome de Jesus. E sentou no sofá a mulher. Demônio obediente. Por quê? Uma das coisas que faz você fracassar numa libertação, primeiro, é a falta de fé no que Deus pode fazer através da sua vida. Terceiro, medo. Você já viu o cachorro bravo? Quando você mostra medo para o cachorro bravo, ele faz o que em você? Avança. Assim é também meio que parecido o mundo espiritual. Quando o mundo espiritual percebe que bateu um medo dentro de você, é como se você perdesse aquela força naquele momento. É como se você deixasse de lado aquilo que Cristo falou para os discípulos: toda autoridade estou dando a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Fala-se comigo, toda autoridade. Então, o que acontece muitas vezes na igreja, muitos servos de Deus que estão dentro da casa do Senhor, por ele não ser um obreiro da igreja, ele acha que ele não tem essa autoridade. Ele acha que ele não pode orar por ninguém, mas pode acontecer de você estar na casa de alguém, fazendo uma visita, ou até mesmo um aniversário de uma pessoa, de um amigo, de um parente, e ter uma questão desta, como aconteceu comigo. E aí, o que você faz? Você vai ligar para aqui, para o 0623 da igreja, dizer, por favor, manda o apóstolo aqui rápido, porque tem uma pessoa endemoniada? Será que vai dar tempo? Ou você vai dizer para aquele espírito que está ali, olha, você fica quietinho aí que nós não temos nada a ver um com o outro. Ou você vai sair correndo. A incredulidade nos faz fracassar no mundo espiritual. Nós temos que entender a quem nós servimos. Nós servimos aquele que o apóstolo João diz da 1 de João, dizendo, Jesus ele veio para destruir
todas as obras do diabo. Você não está entendendo, eu vou falar de novo aqui. Jesus veio para destruir toda a obra do maligno. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Porém, nós somos avisados por apóstolo Paulo na carta de Efésios, capítulo 6, que há uma guerra constante contra nós. E dentro do mundo espiritual existem hierarquias, principados, potestades, espíritos desse mundo tenebroso. Então quer dizer, cada um tem uma atuação numa área. E Jesus vai falar no final desta situação aqui, que uma casta de demônios não se expulsa sem jejum e oração. Então Jesus está dizendo assim: olha, esse demônio que estava agindo na vida desse menino não é um demônio comum, é um demônio com uma outra ação. Então nós temos que prestar atenção. O mundo espiritual, ele existe como sempre existiu. Só que muitas vezes as pessoas estão fracassando no mundo espiritual por medo, por falta de fé, de crer que quem está com ele é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Se alguém fizer, você chegar na tua casa agora, chegar lá na porta da tua casa, você vê uma feitiçaria na porta da tua casa, vai fazer o quê? Vai sair lavando água? Vai jogar azeite? O que você vai fazer? Você vai dizer assim: 0623, manda os pastores correndo aqui para vir desfazer tudo. Não, meu irmão, é você. Se está na porta da tua casa, a autoridade é tua dentro do teu lar, porque mal nenhum pode tocar na tua casa. Quem está aqui comigo começa a dar glória a Deus. Agora, o que eu não posso é entrar em territórios aonde Deus não mandou eu entrar. Por exemplo, eu tenho em casa alguém que não é do mesmo credo do que eu, não professa a mesma fé do que eu, e aquela pessoa no quarto dela tem algumas coisas que eu sei que não é legal para o mundo espiritual. Mas eu vou lá, quando aquela pessoa não estiver lá, eu vou pegar uma sacola, eu vou arrancar tudo e vou levar embora. Faz isso mesmo, que você vai ser retalhado no mundo espiritual, porque você vai estar mexendo num lugar que não é teu, não é domínio teu, você não é dono. Agora, quando se trata de você, aí é diferente. Quando eu chego na minha casa, se existisse alguma coisa parecida no meu lar, eu cheguei, comigo entra a autoridade de Cristo. O Senhor abençoa a minha entrada e a minha saída. Então quando eu entro, Jesus fica para o lado de fora? Não, Ele entra comigo. Só que muitos são valentes em outras coisas da vida, mas quando se trata mundo espiritual, sai correndo. Sonhei com alguma coisa que não presta, sonhei que fizeram alguma coisa para mim. Pronto, tem pessoas que não dormem mais, já que tem uns que começam até a despedir, se sonhou que morreu. Irmão, em nome de Jesus, cancela o sonho. Primeiro você pergunta a Deus: quer falar algo comigo? Se não, eu cancelo este sonho agora em nome de Jesus. Mas é o que acontece. Aqui está acontecendo com os discípulos. Jesus estava no monte, os 9 ficou embaixo. Eles eram, por ser discípulos do Senhor, fazia parte da escola de profetas de Cristo. Esses homens era para ser a diferença também. Mas só que ele, cercado por um bando de pessoas incrédulas, que diziam ser de Abraão, ser do Senhor, mas tinha uma incredulidade terrível no coração. Tem muita gente que fala que é de Deus, tem muita gente que fala que crê em Jesus, mas quando se trata do mundo espiritual, ele sai correndo, ele tem medo. E uma das coisas que o diabo ele ganha força na vida das pessoas também, que eu disse, é o medo. Medo. Você tem medo de dormir com a luz apagada? Você tem medo
Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo até de porta que faz aquele barulho de falta de óleo. É incrível. Tem gente que ele tem tanto medo do mundo espiritual que o diabo dá risada da cara dele. Então por isso que nós vamos ver aqui este fracasso. O pai do menino não era um judeu. O pai do menino era um incrédulo, um homem que não tinha fé nenhuma. Tem pessoas que têm fé, mas para falar mal de alguém. Ele tem fé para brigar com outro, mas a fé que é para ele usar, que o apóstolo Paulo fala, para nós lutarmos contra o mundo espiritual, ele não usa. Não usa. Então, se eles fracassaram aqui, primeiro cercado de incredulidade, depois medo, depois a falta de fé. Mas uma das outras coisas que nós temos que entender, olhando para uma pessoa que ela diz para mim assim: olha, eu quero ser liberta. Uma pessoa ser liberta de alguma coisa, ela precisa ter o desejo da libertação. Se ela não tiver o desejo da libertação, é como você jogar pérola aos porcos. A pessoa que não tem desejo de ser liberta, Joel 2,32 diz isso, na primeira parte do versículo: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto. Então esse está dizendo assim: olha, aquele que tem desejo de libertação, ele vai dizer, eu quero. Por isso que muitas vezes o inimigo ele fica resistindo. E este mal estava resistindo para sair da vida desse menino. Desde quando? Infância. Existem demônios que ele age na vida da pessoa, porque nós sabemos que existem espíritos malignos que ele age de uma maneira como se fosse uma criança. Repare para você ver que tem pessoas que têm nível de maturidade zero, parece criança em suas atitudes. Parece criança quando alguma coisa acontece, quando alguém dá uma ferida nela. Saiba de uma coisa: existem pessoas que já chegaram aos seus 20 e 30 anos, mas está se comportando como uma criança de 10 anos, 5 anos de idade. Porque existe no mundo espiritual este mal que fica trazendo isso na vida da pessoa, mas muitos acham que não. Eu estou falando de algo que eu sei, o que eu vi com os meus olhos desde criança. E muitos não entendem isso, levam isso como se fosse brincadeira. Veja, uma das coisas que impede da pessoa ser liberta, escute uma coisa: algum bloqueio que possa estar acontecendo, são objetos ocultos que estão dentro da tua casa. Quais, apóstolo? É você e o Senhor tem te mostrado, o Senhor tem falado com você. Tem coisas que tem lá dentro do seu lar, às vezes tem com você, você sabe. Tem coisas que você carrega com você e você ainda não deu um jeito, porque você não quer. Deixa eu falar uma coisa para você: isso é um bloqueio para que aconteça essa libertação. É um bloqueio. Uma outra coisa que impede da pessoa acontecer, ela ser liberta: arrependimento. Fala-se comigo: arrependimento. Muitos falam assim: puxa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não vou falar mais assim, não vou agir mais assim. Mas ela chega, amanhã ela faz a mesma coisa. Aí ela se encaixa em Provérbios 28:13. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia? Deixa eu falar para você o que significa. Misericórdia é uma coisa, graça é outra. Misericórdia é quando nós somos livres de uma condenação. Se não fosse a misericórdia de Deus, você estava condenado hoje. Quantas vezes você falou besteira, você quis morrer, você falou coisas que não deveria ter falado, mas a misericórdia do Senhor te alcançou. Agora, veja bem, muitos confessam:
eu fiz, eu não devia falar daquilo, eu não devia ter perdido a cabeça, eu não devia ter gritado, eu não devia ter chutado tudo, eu não devia ter saído daquele emprego, eu não devia ter largado tudo, eu não devia ter brigado com tal pessoa. Ele confessa. Só que uma coisa que ele não consegue fazer, muitas vezes, é deixar. Senhor, eu não posso mais assistir aquilo, isso está me fazendo mal. Mas chega o dia seguinte, ele vê de novo. Confessa e deixa. Se deixou, aí a misericórdia de Deus entra, aí acontece a libertação. Vocês estão entendendo? Vocês estão quietos? Vocês estão parados aí? Vocês estão gostando aí ou não? Vocês estão entendendo? Então tá bom, vamos lá. Agora uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam, para nós finalizarmos aqui que nós estamos falando. Uma das coisas que eu e a bispa nós conversamos bastante, que pessoas têm sido prisioneiras literalmente. Aqui eu falei de coisas que impedem de eu trabalhar na vida de alguém, expulsar um demônio, mas também impede da pessoa ser liberta. Muitas pessoas querem ser libertas. Muitas pessoas querem. Mas uma das coisas, queridos, que é terrível na vida de um ser humano, e muitos, às vezes, lutam contra isso. Lutam dia e noite. Uma pessoa que está assim, é complicado até ele orar por alguém. Ele fazer parte do Ministério de Libertação, ou poder orar por alguém que está endemoniado. É complicado. Porque quando uma pessoa, ela não tem uma vida de arrependimento, ela também trazendo para aquela que está à frente. Porque quando você vai, siga aqui que eu vou te falar, quando você, vamos dizer, você vai num lugar, numa casa, e de repente acontece um incidente, alguém fica lá possesso, e aí, o que eu faço? Você vai orar pela pessoa, mas tem mais 3 crentes com você, aí que eu vou te dizer como é que você vai fazer. Tem pessoas que fica um lá, está amarrado, o outro está queimado, o outro está dizendo, rola ele no chão. Aí o diabo vai dizer para vocês querem queimar, rolar, fazer o que vocês querem. Então é um só que fala, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está do lado só fica intercedendo. Teve uma vez que na igreja de onde eu vim, nós estávamos num culto lá, não lembro qual culto, que era segunda-feira, né? Aí estava lá, a pessoa ficou endemoniada. Imagina uma pessoa, irmão, endemoniada. Um rapaz, ele rolava assim para lá e para cá assim, irmão. Parecia, sei lá o que parecia, que lá parecia uma tora, pastor Silvio. Ficava para lá, assim, brum, brum, e rolava mesmo, irmão. Esticadinho, rolava. Eu, novo convertido, já começou a queimar dentro de mim os negócios assim. Eu louco para ir lá catar o bicho lá, mas estava começando, estava só ainda, eu era membro. Aí daqui a pouco o meu pastor orando lá para poder te repreendo em nome de Jesus, e os irmãos do lado, está queimado, e o outro assim, cacha ele, Jesus, que começou. Aí o demônio, olha como que é patife, o demônio parou, o rapaz parou de rolar, o demônio parou e disse assim, o que vocês querem? Resolve o que vocês querem, queimar, matar, o que vocês querem? Aí o pastor olhou para a cara de todo mundo e disse assim, agora só eu aqui sou a voz do comando. E quando o pastor orou, somente ele, o mal foi embora daquele rapaz. Quando tem confusão, o inimigo ganha força. Isso é para a sua vida também. Às vezes dentro da sua casa, cada um está falando uma língua. Por isso que muitas vezes o inimigo está ganhando força. Lembra da Torre de Babel? Quando todos falavam a mesma língua, eles não estavam construindo todos juntos a Torre de Babel, porque eles todos falavam iguais. Mas só que chegou uma hora que Deus fez o quê? Diversidade de línguas, eles não se comunicavam mais, parou a construção da torre. Assim que acontece na vida de muita gente. Quando cada um fala uma coisa, cada um fala de um jeito, nunca consegue chegar onde quer. Sempre perde, retrocede. Ou às vezes tem pessoas que até pararam no meio do caminho. Mas Deus trouxe você aqui esta noite, porque o meu Jesus está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Diga bem alto, tudo é possível àquele que crê.
Agora veja, uma das coisas que prejudica quem vai orar por outro, mas também quem quer ser liberto, é uma coisa muito séria. Que às vezes muitos não entendem. Sabe o que é? Diga comigo assim: perdão. Você tem mágoa de alguém? Vamos lá. Você é o tipo do camarada que fala assim: eu perdoo, mas não quero mais papo. Isso não é perdão, irmão. Eu perdoo, mas não quero mais conversar. Que perdão é esse? Eu perdoo, mas não quero cruzar mais. Eu perdoo, mas nem paz do Senhor dou mais. Isso não é perdão. Isso é hipocrisia. Isso é o diabo te enganando. Tem gente sofrendo. Agora, eu vou te explicar aqui onde eu quero chegar aqui para finalizar. Eu estou mostrando para você uma das coisas que possa estar impedindo desse tudo de Jesus acontecer na tua vida. E um deles é o perdão. Diga comigo: perdão. Quem não perdoa, escute, guarde isto: quem não perdoa está numa prisão. Você pode repetir comigo? Quem não perdoa está numa prisão. Apóstolo, olha, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa não foi legal na minha vida, eu estou em paz, mas só que eu não quero papo. Então você está sendo hipócrita, mentiroso para você mesmo, você está enganando você. O diabo está deixando você do jeito que ele quer, preso. Por isso que a sua vida não anda, nada dá certo. Por isso que você muitas vezes é uma pessoa amarga, você é uma pessoa incompreensível, você é uma pessoa que nada da sua vida anda. Por quê? Perdão. Repare uma vez, você vê uma pessoa que não perdoa, ela contamina outras pessoas, porque o ferido, ele fere outros. Porque quem não perdoa, sofreu alguma coisa, ele está ferido. Então o que ele vai fazer? Ele vai ferir os outros. Para que os outros venham pelo menos sentir o que ele está sentindo. Alguém fala para ele assim: não, você está certo, fica desse jeito, amargo, chato, chata, cheio de raiva, ranzinza, trancado dentro de casa. É isso mesmo. Não, quem quer você assim é o diabo. Porque quem não perdoa, está preso. Mateus 18:34. Indignando o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, esse verdugos seria duramente castigado. Verdugo, olha o que significa isso: quem executa uma pena de morte em um condenado. É um carrasco que maltrata ou pratica castigos corporais em outra pessoa. Ou verdugo significa torturador. Então veja, quem não perdoa está na mão de quem? De Jesus? Sim ou não? Está na mão de quem? Torturador. Por que muitas pessoas têm tortura na mente, na alma? Pessoas sofrem, pessoas não param em nenhum lugar para trabalhar. Todo emprego é questão de 1 mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano. E quando dá 1 ano, nossa, é motivo de soltar rojão. Quando não consegue ter muitas amizades, ou quando tem amizades, logo rompe. Não consegue felicidade em relacionamentos, não consegue caminhar. Dentro de casa, é uma pessoa sozinha. Por quê? Porque uma pessoa assim, ela está vivendo no mundo espiritual uma prisão. Ela está sendo torturada por alguém. Ela não está sendo torturada por Deus. Ela está sendo torturada pelo diabo, pelo nosso arqui-inimigo espiritual, gente. Por isso que muitas vezes a pessoa que ela tem esse problema daqui no coração dela, na alma dela, ela vai orar para que repreender alguma coisa, algum mal. Em vez disso para ela dar certo, ela pode tomar dardos inflamados na vida dela e piorar a situação. Então não vou orar mais, então não vou. Não, irmão. Jesus trouxe você esta noite
para dizer para você que Ele tem o tudo para fazer na tua vida. Vou falar de novo. Jesus trouxe cada um aqui esta noite para dizer: eu tenho um tudo para entregar para você esta noite. Só que este tudo não tem acontecido porque está tendo alguns impedimentos de acontecer. Isso é sério. Você imagine só, uma pessoa sendo torturada, e essa tortura muitas vezes são aplicadas em quê? Na vida de alguém. Escuta aí que eu anotei aqui: angústia, depressão, enfermidades, debilidade física, não tem sucesso profissional. Nós não podemos confundir com prova que possamos estar passando para Deus nos aprovar de alguma coisa, ou por uma questão que nós estamos dando brecha para o diabo agir. E quantas pessoas estão sofrendo nessas áreas na vida emocional, principalmente vive angustiada, pessoas que não são felizes. Uma pessoa que não perdoa, ela não perdoa nem a ela mesma, porque a Bíblia diz que nós, antes de nós amarmos o próximo, nós temos que amar a mim mesmo. E realmente quem não ama o próximo não ama a si. Você se ama? Você acha você uma beleza, lindo, linda? Você acha, o que você acha que você é? Meu irmão, eu oro para o espelho todo dia, eu falo: olha aí, olha quem está aí, o rei da rainha. Eu não vou falar que está aqui o súdito da rainha, apesar que às vezes eu falo para ele, eu estou parecendo um súdito, né? Mas só que eu não vou me colocar na posição que o diabo quer que me coloque. Você nasceu para vencer, sem Cristo Jesus. Apesar que isso nasceu para vencer, ser mais que vencedor, não é somente, nossa, só ter vitória, só coisa bela, céus abertos. Mas o mais que vencedor, até no momento da dificuldade você consegue vencer. Aquilo que você está vivendo não te para, não te estaciona. E quando nós temos essa questão de perdão, você pode estar sendo torturado por uma casta de demônios. Você não pode ser que você não esteja possesso, mas você está sendo torturado todo dia, torturado, todo dia. A hora que você começa a ficar legal, daqui a pouco começa a vir na tua mente de novo o que te aconteceu. É tortura emocional, tortura espiritual. Sabe aquele negócio? Perde a cabeça fácil, fala palavras torpes, feias. Quando já liberou, ai, Jesus me perdoa, a minha boca já falou. Não é porque você ainda não entendeu. A boca fala o que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de amargura, cheio de raiva, de falta de perdão, eu estou preso. Preso. E Cristo não quer que eu e você estejamos nessa prisão. Por que esse rapaz esteve na prisão? Porque ele tinha uma dívida muito menor com uma pessoa e ele não perdoou a dívida dele, daquele rapaz que era uma dívida pequena, mas a dele, era impagável. Ele falou assim: bom, já que você não perdoou a dívida daquele que era muito menor, então agora chegou a tua hora, a tua conta é maior. Quer dizer, nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar aqueles que às vezes devem muito menos. E muitas vezes possamos estar sofrendo alguma coisa por erro nosso, e não queremos assumir. A falta de perdão. A outra coisa aqui, eu já estou encerrando. 2 Coríntios capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículos 10 e 11. Segunda Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, interessante, gente. Olha aqui para mim, quer dizer, olha para a sua Bíblia. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós,
o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos ignorar os seus desígnios. Quando nós não perdoamos, o diabo está se alimentando disso na minha vida. Querido, olha aqui para mim. Quando nós não perdoamos alguém, esse é o alimento que você está dando para o diabo. Às vezes o resultado de muitos fracassos na vida de muitas pessoas não é porque alguém disse que você nunca ia conseguir, ou porque alguém amaldiçoou a tua vida, ou porque alguém fez alguma coisa contra você. Não, irmão. Às vezes é você mesmo. Então, quem sabe Deus trouxe você aqui hoje para dizer, às vezes você nem ia vir, mas você veio. Jesus mostrou para aqueles discípulos que Ele tem um tudo. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Com Deus não é metade. Com Deus não é pela metade. Não é só você da sua casa que vai ser salvo. É você e tua família. É tudo. É tudo. Você pensa que somente áreas da sua vida que o Senhor vai abençoar, mas pode ser que tenha áreas da sua vida que você está sofrendo muito, muito, muito. E de repente, você já se arrependeu, você já isso, mas só que existe algo terrível na tua alma que tem te torturado dia e noite. Sabe aquele passado que te tortura? Aquelas palavras que você ouviu daquela pessoa que você amava, às vezes até da sua própria casa. Porque muitas pessoas não conseguem parar em lugar nenhum, até mesmo em igreja. A pessoa fala, a igreja tal, a igreja tal. Não, o problema não é a igreja, o problema às vezes está na pessoa. Ela mesma. Ela não consegue. Ela nunca está feliz com nada. Então que nós possamos ver aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se eu não perdoo, eu tenho algo no meu coração, raiva, quem está ganhando é o diabo. Você está perdendo. Você está perdendo porque você quer. Olha que Cristo está dizendo assim, eu não quero que você seja assim não, eu não quero que você viva isso. Deus não tem isso para nós. Deus não tem uma vida somente de fracassos, de retrocessos, não. Cristo tem coisas maravilhosas para mim e para você. Só que nós temos que entender, irmão, uma falta de perdão pode me levar para o inferno. Eu posso perder a salvação. Se eu sou entregue aos verdugos, estou trancado numa prisão, ali é onde há choro e ranger de dentes. Da onde ele está falando? Então preste bem atenção, perdão não é sentimento, não é eu estou sentindo, não, perdão é perdão. Jesus, nas suas 7 últimas palavras na cruz do Calvário, uma das primeiras que ele disse lá em cima, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Porque Jesus sabia quem era que estava ali embaixo, contaminando aqueles homens, aquelas pessoas, para que ele descesse da cruz e deixasse de se cumprir as escrituras em Isaías 53. Mas Jesus não desceu da cruz. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eu sei quem está fazendo tudo isso, é o meu inimigo, ele quer que eu perca. Escute, isso é sério. Agora, preste atenção. Eu encerro aqui. Esse pai, ele fala para Jesus assim, o meu filho, ele está enfermo desde criança. Olha o que o Espírito faz com uma pessoa desde criança. Eu vejo os outros crescendo, mas eu não vejo o meu crescendo. Eu vejo a vida dos outros progredindo, mas a minha está estagnada, está parada. Está entendendo?
Eu vejo muitos aí crescendo, eu vejo filhos de outros pais crescendo, se formando. O meu sempre o apanha, joga na água, no fogo, e quando ele cai, ele espuma e rilha os dentes. Uma pessoa que sofre de uma questão espiritual, uma das coisas que ela sofre, eu vou dizer para você o que é. Rilhar os dentes é quando uma pessoa está tendo um ataque epilético. Se você não tomar cuidado, ela morde a língua e ela trava os dentes. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, e trazendo para o mundo espiritual, uma pessoa que trava os dentes são aquelas pessoas que tem tanta coisa para falar, para se abrir com alguém, não consegue. Tem tanta coisa aqui dentro guardada, queria, sabe, um ombro, um amigo, sempre um pastor, alguém que pudesse chegar assim: olha, eu preciso abrir meu coração. Mas quando ela vai fazer isso, trava. Espiritual. Quando ele espumava, saía para fora, então aquela espuma está dizendo, ele tem uma enfermidade, ele tem uma doença. Então está dizendo assim: olha, todos sabiam que era o tipo de enfermidade que ele tinha. Por quê? Porque saía para fora. Aquela espuma que saía da sua boca, indicava que alguma coisa estava lhe acontecendo. E assim que o diabo faz com a vida de muitos que estão sendo torturados por ele. Ele faz questão de mostrar do pior que está acontecendo na tua vida para os outros. Ele quer que todo mundo saiba o que está de pior acontecendo na tua vida. Só que quando Jesus chegou, aquele espírito começou a estribuchar no chão, aquele menino começou a estribuchar para lá e para cá, e de repente parou e disseram: morreu. Não morreu. Quando ele começou a ter o ataque, quando Jesus chegou, é porque a libertação chegou. Aquele pai disse para Jesus assim: ó, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não tenho nenhuma. Os seus discípulos até tentaram, mas não conseguiram. Aí Jesus fala assim: ô geração incrédula, até quando você vai ser desse jeito? Até quando você vai agir assim? E quando Jesus deu ordem para aquele espírito ser daquele menino, na mesma hora aquele espírito foi embora. Você entendeu o que Deus quer falar para nós essa noite? Quando Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Ele tem um tudo para mim e para você. Só que tem alguém tentando te atrapalhar. Tua vida parou, tudo parou, estacionou. Porque você está desse jeito. Eu não me perdoo pelo erro que eu cometi no meu passado. Não me perdoo. Nossa, se eu pudesse eu voltava atrás, mas eu não me perdoo. Isso mesmo, fala desse jeito mesmo, que o diabo quer ouvir da sua boca que você não se perdoa. Você errou? Você sabe que você errou? Ok. Confessa e deixa. E a misericórdia te alcança, te livra do mal. E o tudo, diga comigo, o tudo de Jesus me alcança. Quem quer viver esse tudo? Então fique de pé, por favor. Grite bem alto: eu quero o tudo de Jesus na minha vida. Você pode falar com mais fé, com mais força, bem alto, com as suas mãos levantadas, dizer: Jesus, eu quero o tudo do Senhor na minha vida. Você pode falar para o teu irmão, assim, dizendo a ele: irmão, o que eu puder te ajudar, como irmão em Cristo, e tiver no meu alcance, pode contar comigo. Mas existe algo que é só você e Jesus sabe o que precisa ser feito. Fala para ele assim: faça isso esta noite. Viva o tudo de Jesus. Aleluia! Tudo.